Olá, amigos. Domingão, dia 13 de dezembro. Vamos ao nosso radar da semana para os pregões do dia 14 ao dia 18 de dezembro, próximo aí do encerramento do ano. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente aqui no canal. Na parte de baixo do vídeo tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações ativado, aproveitar ao máximo toda a programação aqui na parte de análise, aqui do meu lado, e também toda a parte aí de aprendizado existente dentro do canal. Então vamos começar o nosso radar da semana falando do Ibovespa, depois eu vim falando aqui do dólar, e na sequência PTR4, Vale 3, Itaúsa, Cyrela, BB Seguridade, Rap Vida, Eco Rodovias, Embraer, Movida, Azul 4, Iduc 3, CVCB 3, TAE 11, Ambev e Prio 3. Então, aos ativos que eu vou abordar nesta análise aqui, nesse radar da semana. Ativos para a gente ficar atento aí no decorrer da próxima semana. Alguns dos ativos, que eu selecionei aqui. Primeiramente, vamos falar do Ibov, que terminou a semana bem, com alta de 1,21%. Então, aqui do meu lado está o gráfico semanal, que dá para perceber aqui pelo S. Se não tivesse S aqui, se não tiver nenhuma letra aqui, é o gráfico diário. E aqui é o gráfico mensal, que nós temos aqui a descrição já por aqui. Então nós temos um movimento de subida, tendência de alta de médio prazo, tendência de alta de longo prazo, Ibov bem, ou seja, um pivôzão de alta do mensal seguindo, caminhando para a resistência principal aqui dos 115,645, no gráfico semanal na faixa dos 115,500. Enfim, é uma zona de resistência importante, tanto no gráfico semanal, que várias máximas aqui oscilando acima e não conseguiu, como no gráfico mensal. Acima dos 115,500, 115,645, fica a região de 116,905 e o ponto mais alto, 119,593. Tem algum sinal de baixa? Não. Sexta semana consecutiva de alta do Bovespa, nenhuma sinalização de baixa. A primeira sinalização de baixa no gráfico semanal é acontecer a perda da mínima da semana passada, que está localizada em 112,566. E descendo para o gráfico diário, tem uma sinalização aqui positiva. A perda do 112,566 significa dizer justamente perder esse fundinho aqui ascendente no gráfico diário. Grande candle de alta, candle de indefinição, fica um pouco mais para a continuidade do movimento de subida. Seria a expectativa um pouco maior. A perda desta mínima reforça um pouco mais a chance de queda e podendo anular a tendência de alta de curto prazo se perder essa região e, consequentemente, gerar um processo de correção que eu já mencionei no gráfico semanal, perder a mínima da semana passada, seria o indício de se ter um movimento para baixo no índice Bovespa. Mas, por enquanto, nenhum sinal de baixa, nem no gráfico diário, nem no gráfico semanal, então continua apontando para as próximas resistências já citadas. No dólar, temos o dólar nesse momento dentro de um viés mais negativo, que é basicamente um viés no gráfico mensal, de se ter 1, 2, 3 candles, não que os três sejam de baixo e não que os três sejam todos cheios para baixo, mas o fato é que em termos de posição de suporte, que eu já citei em outra análise, na faixa dos... Aqui na faixa, pegando aqui o Fibonacci, só para colocar mais uma vez aqui, que eu já fiz isso em outra semana, essa movimentação daqui, o último movimento inteiro de subida, aponta lá para os 4.988, arredondando. Aí tem os 4.988 e se eu olho para o gráfico semanal aqui, eu observo também uma parada de preço aqui na faixa dos 4.972. Então, para mim, essa região mais importante de suporte no dólar, 4.988 a 4.972. Após isso, aí a gente olharia para o dólar lá na mínima desse fundo, que é lá na casa dos 4.823 e também 4.716, seria 50% de retração de tudo que subiu aqui, fazendo uma correção nesse momento em ABC da tendência de longo prazo de alta. Apesar desse aqui a gente pode falar assim, a tendência ficou indefinida porque tem um topo descendente, mas corrigindo um grande movimento aqui de subida. Então, por enquanto, o viés ainda é mais de baixo no curto a médio prazo para o dólar, podendo estender aí por mais um mês essa movimentação em termos de máximas descendentes do gráfico mensal. E olhando aqui para o gráfico diário, então temos aqui um candle de alta no pregão dentro desse candle de baixa, mas mesmo que tenhamos aqui alguma tentativa de subida no dólar, ainda vai ficar, na minha opinião, enquanto não gerar algum sinal mais relevante para cima,
que é, por exemplo, voltar para cima dessa máxima aqui, melhor ainda para cima desses fundos. Enquanto não gerar algum movimento de força por parte dos compradores, o viés ainda é mais negativo, ou seja, de se ter subida mais fraca e de gerar, quando gerar movimento para baixo, gerar um movimento mais elevante. O que aconteceu aqui, ó, subida fraca, gera movimento para baixo, tenta até se sustentar, mas despenca aqui, tenta subir de novo, já toma uma pancada, então, ou seja, a característica da tendência de baixa aí no dólar nesse momento. Então, viés mais negativo para o dólar nesse momento, para gerar algum sinal de ter esse repique de alta que eu desenhei aqui no gráfico diário, precisa romper os 5,089. Depois do dólar, vamos agora para as ações, né? Começando aqui pela PETR4, que na semana proporcionou aí uma estabilidade, mais 0,15%, mas sem gerar ainda um sinal de baixa. Primeiro sinal de baixa, assim como o Ibovespa, perder a mínima da semana passada, R$ 26,40. Ativo segue dentro da zona de resistência, que é essa região aqui em torno dos 27,67, região de topo ali anterior, região desse fundo aqui, essa máxima aqui até ficou ali na casa, já veio para um fechamento acima, né, 27,48, mas enfim, essa região aqui mais testada. Testar aqui um topo, aqui outro, aqui uma tentativa de queda e bateu e subiu, aqui de novo bateu, subiu, gerou um fundo, enfim, é um patamar de resistência importante para a ação. Ultrapassando essa região dos 27,67, por exemplo, o gráfico diário mantendo-se acima dos 27,67, vai aumentar a probabilidade de testar um outro nível de resistência, que é um patamar que já é mais testado aqui e aqui, ou seja, a região lá dos 28, por volta de R$ 28,45. Então, no gráfico diário, está dentro de uma tendência de alta. Como já fez aqui basicamente uns 3 candles de subida, se tivesse comprado no swing trade, colocaria o stop aqui embaixo. Qualquer tentativa nova de buscar alguma compra, rompimento dessa máxima aqui desse último pregão, sem colocar um stop muito longo, um stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima lá para os 28,45. Operação mais de curtíssimo prazo, a ação está em tendência de alta, sem mudança da tendência, muda essa tendência de alta se perder essa mínima aqui, que está localizada na casa dos 26,40, que é justamente a mínima, a perda da mínima da semana, assim como o Ibovespa. Se a Petro perder a mínima da semana passada, muda a tendência dela de curto prazo, gera uma tendência indefinida de curto prazo e aumenta a chance de se ter uma correção do movimento atual de subida do gráfico semanal, de se ter um movimento aqui para baixo. Na Vale 3, nós temos aqui na Vale 3 um movimento inteiro forte de subida, mais uma semana de alta de 3,51%, muito forte o papel nesse momento. O mês já vai apresentando alta de 8,79%, isto é, depois de um mês de subida de 28,82%. Então também sem nenhum sinal de baixa. O sinal para se ter alguma correção, perda de 81,66%. No gráfico diário, possibilidade de compra de swing trade, no meu caso, após gerar algum processo de correção. Para quem está querendo atuar contra a tendência, risco maior. E se for para atuar com risco maior, tem que ser preferencialmente um stop menor, né? Perdeu a mínima desse candle, uma das alternativas de arriscar uma venda, tentando pegar um movimento até a média móvel de 13 períodos e colocar o stop acima da máxima que atingiu aqui. Perfil de investidor mais arrojado, risco maior para operação e lembrando sempre de ter stop independente, já subiu bastante. O que já subiu bastante pode continuar subindo ainda mais. Para compra de swing trade, melhor ainda se voltar a se aproximar ali da média, suporte mais próximo na casa ali dos R$ 81,25, a média nesse momento em R$ 80,16. Próxima ação, Itaúsa. ITSA4 dentro da tendência de alta, subiu, lateralizou, fez pivô de alta, conseguiu fechar acima ali do topo anterior, sexta-feira permaneceu acima, vai mantendo a expectativa de se ter algo para cima. Para quem está posicionado no papel, já traz a possibilidade de trabalhar com stop abaixo da mínima do último pregão em R$ 11,21. E olhando para um gráfico aqui semanal, a ação que fechou a semana aí bem com alta de 2,6%, vai apontando, aqui tem um ponto de resistência, vai apontando para testar as próximas resistências. Quais são as próximas resistências? Primeiramente na faixa dos 11,53 e depois na casa dos 11,90, que é por aqui assim, ó. Então essa seria até um ponto mais relevante aí de subida de 11,90 até a região dos 12,20, faixa de preço mais relevante em termos de resistência para o papel, que é inclusive bem testado aqui. Bateu aqui nessa região, aumenta a chance de se ter um movimento para baixo, principalmente se o gráfico diário continuar esse movimento de subida. Qualquer alternativa de compra, entrar comprando agora o papel, o stop fica aqui embaixo, tentando pegar justamente um movimento de subida para a região dos 11,90, né? Nem para a primeira resistência, para os 11,90.
até a região dos 12,20. Lógico que vai monitorando a subida do preço através das mínimas ascendentes, que é um dos pontos de possível stop de uma operação de compra de swing trade nesta ação. Para quem já está posicionado pelo gráfico semanal de médio prazo, dá para manter o stop abaixo da mínima dessa semana, que ficaria em R$ 10,99, na expectativa de pegar algo mais para cima. Depois disso aqui vamos falar da Cyrela, Ciri 3, que terminou também a semana bem. Igual o Itaúsa, com a expectativa de poder ter algo mais para cima, e algo mais para cima aqui representa o quê? Resistência mais próxima, que é ali na região dos 31,50, e a resistência mais alta, que é na região aqui que é mais testada também, 3 semanas ali testando esse patamar, na faixa dos 33,50. 31,50, 33,50 são as zonas de resistência importantes para esse papel. No gráfico diário dá para perceber que está para gerar aqui um pivô de alta, rompimento dessa massa, que seria uma das possibilidades de arriscar uma compra de pivô, de rompimento, stop ficando abaixo da mínima do candle que geraram o rompimento, no primeiro momento abaixo da mínima da sexta-feira. Terminou o pregão de segunda, se fizer o rompimento, coloca o stop abaixo da mínima de segunda e assim sucessivamente vai tentando pegar um movimento de subida, não necessariamente para 31,50, mas com foco em buscar um movimento lá para a região dos 33,50, fazendo a devida condução do stop da posição comprada no papel, que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, de médio prazo também, de longo prazo mensal em pivô de alta, vai apontando para algo mais para cima. O desafio no mensal é os 31,50, assim como é ali no primeiro nível de resistência do gráfico semanal. Depois de Cyrela, vou falar aqui de BB Seguridade, que terminou também a semana revertendo uma sinalização de topo e de correção. No gráfico semanal, movimento de subida, volta, faz o chamado pullback, bate na região de topo anterior que foi rompida aqui e gera forças fechando acima das duas máximas anteriores. Isso representa uma expectativa maior de seguir o movimento de subida para testar níveis de resistência mais relevantes. Primeiramente, um patamar aí fica por volta dos R$ 30,46. Depois tem basicamente a máxima lá do mês de março, que foi a principal ponto de queda da crise, 31,07, que passa aqui, inclusive, para se aproximar de outro nível aqui, ó, de resistência, que eram topos anteriores junto com um gap de baixa. Então, basicamente, ali dos 31,07 até um patamar de R$ 31,45, R$ 31,50 é uma zona um pouco mais relevante de resistência para esse papel. Baseado nisso, quem está posicionado no médio prazo, a mínima dessa semana é um ponto de posicionamento de stop, aguardando ficar em mais algumas semanas nesse ativo para fazer alguma mudança desse stop. Para quem está buscando entrada pelo gráfico diário, já gerou um pivô de alta com 2 candles aqui de subida. Stop ficaria abaixo da mínima desse candle aqui, tentando pegar um movimento de alta para buscar ali níveis de resistência já para cima dos R$ 31,00. Essa seria a ideia, porque já está em cima dos R$ 30,00, que é um desafio, um número redondo, resistência. A ideia seria ficar posicionado para pegar um movimento lá para a faixa dos 31, 31,50. No primeiro momento em cima de BB Seguridade. Ativo em tendência de alta, retomou aqui a tendência, né? Ameaçou gerar uma tendência de baixa e já retomou a tendência de alta. Movimentações fracas de correção no G60, esse aqui é o gráfico 60 minutos. Veio aqui a movimentação, gerou fundo ascendente, também possibilidade de compra no decorrer dessa semana em cima desse papel. Importante permanecer acima desse topo aqui que foi superado, dos 29,62. A outra ação, só para mencionar também na BB Seguridade, a questão do mensal, né? Um pivôzão de alta aqui que ela montou, a expectativa de poder ter algo mais para cima, o cenário apropriado para se buscar operações na ponta compradora no papel. Rap Vida HPV3 fez uma semana, deixa eu só ajustar a questão, vou colocar o ajuste, fez uma semana ali de baixa de 1,04%, após a semana de alta. O ponto interessante que eu vejo aqui é que ela conseguiu se sustentar acima da máxima que ela rompeu, que fica numa leitura, na minha leitura, né, força, correção e possibilidade de nova semana de expansão, de se ter movimento de subida. Lembrando que é um ativo que está trabalhando na máxima histórica, não tem máxima, não tem resistência pela frente, a não ser essa região aqui que eu vou jogar no gráfico diário, um topo que foi gerado aqui e está aqui lateralmente andando aqui. Se romper essa máxima, possibilidade de se buscar a compra de pivô de alta. Se gerar uma sequência aqui de máximas descendentes, possibilidade de gerar compra de fundo ascendente no decorrer dessa semana. Então, ativo para ficar atento no decorrer dessa semana, porque está trabalhando em tendência de alta de longo prazo, na máxima histórica. Está trabalhando com tendência de alta no médio prazo,
curto para médio prazo, que é o gráfico semanal, movimentação para cima, enfim, a expectativa de ter algo mais para cima, começa realmente a desmontar essa expectativa se passar a trabalhar principalmente, se voltar a trabalhar principalmente para baixo dos 14,73. Dentro desse mesmo setor existe a GNDI3, que é a intermédica. Está bem parecida e a intermédica está ali batendo na máxima histórica, tem uns 3 topos no semanal batendo na máxima histórica que vale a pena ficar atento também, que pode trazer uma operação interessante de rompimento no decorrer dessa próxima semana. Então são os 2 ativos que podem proporcionar essa entrada. Ecor 3 na semana também de queda de 1,36%, um candle ali com a formação semelhante a de um hangman, homem enforcado. Por que homem enforcado alto? Parece um martelo, pois é, mas ele está dentro do movimento de subida. Então dentro do movimento de subida ele se torna um padrão baixista que, se perder essa mínima, reforça a chance de queda. Mas o que eu vejo de ponto positivo é o papel veio para cima de um nível de resistência, que eram esses fundos aqui anteriores, que aí passou a funcionar como, poderia funcionar como resistência, passa de novo para cima desse patamar e agora volta a funcionar como suporte, como vinha funcionando aqui. Então continua se sustentando acima desse patamar, ponto positivo, e essa sombra inferior que ela deixou aqui, basicamente foi proporcionada por um fundo ascendente a favor da tendência de alta do gráfico diário. Então, um ativo que está dentro de um movimento de subida, que inclusive nós abrimos uma compra nesse papel, tem uma compra de swing trade em andamento, aí na superação dos R$13, na expectativa que essa ação venha a manter a sua tendência de alta, siga seu movimento de subida aí no prazo, seja no curto prazo, principalmente curto a médio prazo, olhando para o mensal também dentro de um movimento de subida, apesar da tendência indefinida, está dentro aqui de um movimento de subida, podendo ter algo mais para cima para buscar aquela região de resistência mais importante dos 14,50. Então, se ela continuar aqui, seu movimento de subida pode trazer uma boa relação risco-retorno ativo também, que a gente já tem uma posição aberta, que eu considero interessante. Embraer, gráfico semanal, também gerou uma semana de queda de 3,42%. Movimento de subida, testa zona de resistência e gera um processo de correção. Queda. Perdeu as mínimas ascendentes, o semanal? Ainda não. Se gera um sinal um pouquinho mais significativo para se ter uma correção, um movimento para baixo. Se perder, 8,65. No gráfico diário, proporcionou também um fundo ascendente. Vai subir? Não dá para saber. Dá para saber que a ação está tendo tendência de alta, que gerou um processo de correção, testou um suporte, gera uma sinalização para cima. Abrimos uma operação de compra, vamos ver se ela gera movimento para cima. Ainda vale da entrada, assim como a Ecor 3 está no preço basicamente de entrada, possibilidade de você trabalhar com stop ou abaixo dessa mínima ou abaixo da mínima do pregão anterior. Todos esses detalhes, tanto da Ecor 3 quanto da Embraer, os detalhes da operação, o risco da operação, o objetivo, o stop, está tudo dentro do aplicativo aqui DV Invest. Posicionado lá, o percentual a ser alocado dentro da operação. O link de acesso ao aplicativo está aqui na descrição desse vídeo. Você pode se cadastrar lá e testar gratuitamente durante um determinado período o aplicativo, todo o conteúdo disponível dentro do aplicativo. Depois de Embraer, vamos falar aqui de Movi 3, Movida, semanal. Algo também parecido, você tem ali um candle de alta, um candle de baixa, parecido nessas ações que eu estou mencionando, né? Rap Vida, Ecor 3, Embry 3, Movi 3, ativos que geraram a sinalização positiva, tiveram a semana basicamente com a leitura de correção, visível um pouco maior pelo gráfico diário, que pode ter uma semana de expansão. Quais são os desafios dessa ação numa semana de expansão? Para mim, principalmente aqui na faixa de 21,71 e o ponto mais alto lá na faixa dos 22,56. Pegando pelo gráfico diário, para quem está posicionado nessa ação, uma das alternativas de condução, stop, abaixo da mínima dessa semana, assim como o Embraer, também abaixo da mínima da última semana ascendente. Também até a própria Rap Vida também seria uma das alternativas também de condução. No diário, dá para ver que já gerou até um fundo ascendente aqui. Está conseguindo, por enquanto, se sustentar acima da região de topos anteriores. Veio, manteve-se acima. Se romper isso aqui para cima, reforça a chance de subida, inclusive de romper a máxima histórica, que está localizada em 22,56. Então, ativo também interessante para quem já está posicionado. Stop para baixo da mínima da quinta-feira, que ficaria na faixa dos R$20,30.
16 centavos. Se tiver mais um pregão aqui para cima, já colocaria o stop abaixo da mínima desse candle aqui e iria subindo a cada nova mínima ascendente, principalmente depois que se romper os R$ 21,37, ou seja, se mantiver a sua tendência de alta de curto prazo, a Move 3, que está totalmente aí basicamente alinhada para cima. Azul 4, processo de correção, semana também de queda de 3,05%, não perdeu o mínimo ascendente. Para quem está posicionado no semanal, pode trabalhar com stop, por exemplo, em R$ 39,09, um pouquinho abaixo da mínima desta última semana. E para quem pensa em swing trade nesse ativo, a tendência de alta no médio prazo, a tendência de alta no curto prazo, está fazendo um processo aqui de correção. Qual seria a alternativa de entrada? A superação da máxima desse último pregão, tentando pegar aqui um movimento de subida nesta ação. O stop ficaria para baixo da mínima dessa queda e se reverteu aqui para baixo, significa dizer que vai perder a mínima ascendente no semanal, acionaria o stop e aumentaria a probabilidade de ter algum movimento para baixo maior, uma correção maior do semanal nesse ativo, fazer isso aqui, ó, podendo fazer algo assim. No outro papel aqui, que é algo parecido, IDUC 3. IDUC 3, que é algo parecido, é mais um ativo que gera queda. Então, estou citando ali papéis que terminaram a semana em queda, mas que podem ser justamente uma semana de correção para iniciar uma semana de expansão, que eu já mencionei de Rap Vida, de Ecor 3, de Embry 3, de Move 3, Azul 4 e agora IDUC 3. Caiu 4,01%, respeitando basicamente essa zona de resistência aqui, que tinha vindo para cima, voltou para baixo. Perda dessa mínima dessa semana, 34,38, reforça um pouco mais a chance de se ter ou um movimento lateral ou de baixa pelo gráfico semanal, que seria até um dos pontos de possível saída de uma posição comprada pelo gráfico semanal após esse longo movimento para cima. Isso aqui tudo é um patamar, ó, dando uma olhada ali para trás, era um fundo lá atrás que conseguiu fechar uma vez acima, já voltou para baixo, que virou resistência aqui de novo, que aqui de novo está funcionando como um patamar de resistência. Uma região por volta ali dos R$ 37,00, número redondo. No gráfico diário, está aqui, ó, em cima do suporte, que pode trazer o quê? Fundo ascendente e novo movimento de subida a favor da tendência de alta de curto prazo. Também, assim como a Azul 4, que eu falei que é parecido, pode proporcionar a entrada dessa forma de superação da máxima do que no anterior. O início aí de um fundo ascendente, como já aconteceu o sinal de alta na Embraer, como já aconteceu na Ecor 3. Então, são as possibilidades aí de abrir uma compra parecida nesses papéis, na parte aí do pregão de segunda-feira. Depois de IDUC, CVCB3, que na semana também terminou aqui, essa já terminou em alta, sem gerar, mas gerando uma correção, só que a correção ficando mais, ou seja, para cima, que é força ainda demonstrada por parte dos compradores, está em cima de um patamar de resistência, que é um desafio que pode parar de subir aqui, mas enfim, por enquanto, aspecto mais positivo aqui para CVCB3, expectativa maior de poder romper os 22,94. Para quem está posicionado, possibilidade de trabalhar stop principalmente abaixo dos 20,24, se ocorrer o rompimento dos 21,70. O que é esses 21,70? É uma máxima de um topo aqui no diário, de um candle do gráfico diário, que basicamente o mercado ficou aqui dentro dele. Então, se romper aqui para cima, seria até uma das possibilidades de abrir uma compra, tentando pegar um movimento um pouco maior e para cima, sabendo dessa resistência que ela tem pela frente nos 22,94, tem um pouquinho antes ali em 22,62, olhando aqui o gráfico mensal. Tem esses níveis, fora a média lá do gráfico mensal que está em cima dela. Então tem alguns desafios, mas é uma das alternativas aqui de compra a favor da tendência de alta de curto prazo e também para restabelecer a tendência de alta de médio prazo se conseguir romper esses R$ 22,94. O stop onde ficaria o stop no primeiro momento, abaixo dessa mínima, no segundo momento, ou seja, após o fechamento do pregão de segunda-feira, se acionar a entrada já na segunda, e stop abaixo da mínima do pregão e que gerar o rompimento da máxima do topo anterior, enfim, do pivô de alta que ela venha a gerar. Taesa, setor elétrico gerou boa parte do setor elétrico gerou uma sexta-feira bem forte para cima de rompimentos. Assim como o Taesa, eu poderia destacar aqui CPLS6, poderia destacar Engie 11. Engie 11 também gerou um sinal bem relevante para cima.
E ação aqui a Taesa que está muito forte, olha o gráfico mensal, muito forte para cima, mês muito forte, assim como o TRPL4, forte para cima. Faz uma correção basicamente no tempo, onde vai andando até mais de forma ascendente, a média vai se aproximando do preço até testar e gerar um novo sinal aqui para cima de fundo e de pivô de alta. Qualquer alternativa de compra, como eu já mencionei, entrou comprando papel, terminou o pregão que faz o rompimento, o stop joga aqui para baixo. Qualquer tentativa também de entrada no ponto que se encontra, colocaria no máximo 1,5 vezes o tamanho do risco dessa operação. Ou seja, se o stop da operação é na casa aqui em torno de, arredondando ali para 3%, então posicionaria 4,5% acima do preço de entrada. Seria uma forma aí de tentar pegar a continuidade da tendência de alta da TAE11, ativo que está muito bem configurado para cima em diversos prazos operacionais. Lembrando que o Engie 11 também fez um bom fechamento. Ambev, aí já vem os ativos que fez um bom sinal aqui na semana, no caso da Ambev, faz um bom sinal, que é o quê? Um pivô de alta no gráfico semanal, cria essa expectativa de subida, só não conseguiu fechar acima nem desse topo, nem desse aqui. Oscilou e perdeu força. O que seria bom, por estar nessa resistência, o que seria bom acontecer? Uma correçãozinha no diário para entrar comprando um fundo ascendente, que é isso aqui que gerou um primeiro sinal, não que vai cair, mas se ela vier aqui bater no suporte, que está localizado de 15,28 a 15,26, vem aqui, bate aqui nessa região e gera um sinal de alta aqui no decorrer da próxima semana, ou fica aqui de lado e gera pivô de alta, foco em buscar a operação de compra no papel. Por quê? Porque olhando para um mensal, ela tem essa região muito importante dos R$14,96, R$15, 15,05 até, região dos 15,05. Então, se ela passar a gerar um sinal de alta já acima desse patamar, ou seja, sinal de alta no gráfico diário, já acima dessa região dos 15,05, que pode acontecer no decorrer dessa semana, o foco maior é abrir a operação na ponta compradora em cima de ABEV3. Tá? E PRIO 3, que no pregão passado perdeu força, queda de 3,57%, semana 0 a 0 basicamente, pode fazer um processo de correção, retornando nos topos anteriores, primeiro topo ali, primeiro ponto de suporte 51,50, depois disso vai ter um suporte na faixa dos 48,30 e depois 47,70, são os suportes mais próximos. O que chama atenção é que força para subir, está acima das resistências, se gerar sinalizações de alta no gráfico diário para cima das resistências, principalmente para cima dos 51,50, foco maior em compra. Então ficar atento nessa questão aqui, ó. Caiu, subiu, está tentando aqui, se fizer algo aqui para baixo e proporcionar um novo sinal de alta ali, testando até a média móvel 3 períodos, possibilidade de arriscar a operação na ponta compradora. Que ela vai fazendo como se fosse uma correção mais ascendente, que a gente viu em TAE11. A gente viu aqui na TAE11, quando ela ficou ver aqui, aí sobe um pouquinho, aí cai um pouquinho, tenta subir um pouco, aí na hora que baixa na média, ganha um pouquinho mais de força para cima. Vamos ver se acontece também isso na PRIO 3. Mais uma ação que no caso eu falei da Ambev e dessa aqui que teria que aguardar um pouquinho mais para se buscar essa entrada. Se ficar aqui de lado também, assim como a Ambev pode ficar aqui de lado e gerar o rompimento, também é outra alternativa de compra no decorrer desta próxima semana. Então é isso, amigos, muitíssimo grato, espero que tenha sido útil esse radar da semana. Um grande abraço, deixe seu like, seu joinha, uma ótima semana e até o próximo pregão.